Vamos avançar aqui no nosso conhecimento e entendimento sobre teste de hipótese, né? Agora nós vamos tratar de situações em que não conhecemos o desvio padrão populacional, então isso é a regra, né? Porque você vai fazer um teste de hipótese sobre uma conjectura, uma hipótese sobre a média populacional. É muito difícil uma situação em que você tenha conhecimento do desvio padrão populacional, mas não tenha conhecimento da média populacional. Então, os métodos dessa sessão e das próximas aulas são, digamos assim, mais realistas. Então, nós vamos trabalhar com situações em que não conhecemos o desvio padrão populacional e a amostra é oriunda de uma população normalmente distribuída. Então, mesmo que você tenha amostras pequenas, menores ou iguais, ou de tamanho menor ou igual que 30, mesmo com amostras pequenas, você pode usar os métodos dessa seção, desde que essas amostras sejam oriundas de uma população normalmente distribuída. Nós vamos usar a estatística de teste T aqui e nós vamos usar a distribuição T de student. Então, os métodos dessa seção valem para amostras pequenas, oriundas de populações normalmente distribuídas, e também são válidos para amostras grandes, não necessariamente de populações normalmente distribuídas. Pode haver um certo desvio da normalidade, digamos assim. Só para corrigir aqui, a rigor, em todas essas fórmulas aqui onde você tem a média, seria a média da distribuição de médias amostrais. Tá? Mas você sabe que a média da distribuição de médias amostrais, né, vai ser igual à média populacional. Bom, então vamos pegar aqui o nosso fluxograma. Né? Você tem aqui início, né? A amostra é maior que 30? Não. A distribuição da população é essencialmente normal? Sim. O desvio padrão populacional é conhecido? Não. Então tá aqui, ó, você usa a estatística de teste T. Então, nessa primeira aula, eu vou pegar um exemplo do livro do Triola e depois nós vamos fazer outros exemplos, né? Lembrando que nas aulas passadas vocês viram o que é o valor P, né? E vimos como é fácil calcular o valor P, digamos assim, usando a tabela da distribuição normal padronizada. Mas nesse caso, como nós não estamos autorizados a utilizar a distribuição normal padronizada, utilizaremos a distribuição T de student. Então, como se diz, é um pouquinho mais complicado você, digamos, manualmente encontrar o valor P. Na verdade, você vai conseguir encontrar um intervalo para esse valor P, mas não o valor P em si. Agora, os testes de hipótese são feitos utilizando-se ferramentas computacionais, como por exemplo o XLStat. Mas nós não vamos ver nesse momento, mas mais no final dessa playlist, que eu ainda estou gravando, então eu diria que umas 15 aulas lá para frente a gente vai aprender a usar ferramentas computacionais para fazer os testes de hipótese. Regra geral, as ferramentas computacionais não vão te dar a estatística de teste T, mas vão, ou podem até dar, mas se você não souber interpretar, o mais fácil é você olhar para o valor P, e se o valor P for menor que o nível de significância, né, então você rejeita a hipótese nula. Então vamos lá, né? Aqui a gente vai usar a distribuição T de student, que já utilizamos nas aulas precedentes, né? Quando trabalhamos estimativas intervalares da média populacional, né? Então, eu vou ler com vocês aqui essas propriedades aqui da distribuição T de student. Então, a distribuição T de student é diferente para diferentes tamanhos da amostra. Então, veja aqui, para uma amostra de 3 componentes, n igual a 3, aqui você tem a distribuição T, tá vendo?
ela é mais, digamos assim, espalhada. Para n igual a 12, aqui em vermelho, ela é um pouquinho menos espalhada. E quando o n é maior que 30, você já vai ter a distribuição t bem próxima à distribuição normal padronizada. Bom, a distribuição t é centrada no zero, mas o desvio padrão não é exatamente igual a 1. Né? Então a distribuição t-student tem a mesma forma geral de sino, que é a distribuição normal. Sua forma mais ampla reflete a maior variabilidade esperada quando o desvio padrão amostral é usado para estimar o desvio padrão populacional. A distribuição t de student tem a média t igual a zero. O desvio padrão da distribuição t de student varia com o tamanho da amostra e é maior do que 1. À medida que o tamanho da amostra n aumenta, a distribuição t de student se aproxima à distribuição normal. Aqui você tem a tabela da distribuição t de student, como é que a gente interpreta. Aqui nessa primeira coluna você tem graus de liberdade. Graus de liberdade, aqui degrees of freedom, graus de liberdade, né? O número de graus de liberdade, vou representar pela letra Ni, é n menos 1, tamanho da amostra é menos 1. Então, na coluna esquerda você tem graus de liberdade. Aqui em cima você tem a área. Então, por exemplo, olha, área in one tail. Quando você vai fazer um teste de hipótese unilateral, então você vai usar essa área aqui de cima. Quando você vai fazer um teste de hipótese bilateral ou vai calcular um intervalo de confiança, você usa essa área aqui de baixo. E aqui no corpo da tabela você tem os valores críticos. Uma curiosidade é que a distribuição T de students foi desenvolvida por um químico. Eu acho que ele era. Deixa eu pensar, daqui a pouco eu lembro a nacionalidade dele. Enfim, o químico William Gossett. Então, William Gossett era empregado da cervejaria Guinness. Eu acho que ele era irlandês e ele precisava de uma distribuição que pudesse ser utilizada com pequenas amostras. Então, como a cervejaria irlandesa para a qual ele trabalhava não permitia a publicação de resultados das pesquisas, Gossett publicou seus resultados com o pseudônimo de Student. Então, graças a seus experimentos e estudos iniciais, podemos hoje trabalhar com essa distribuição T de Student. Bom, agora nós vamos ilustrar aqui um exemplo. Na verdade, esse é um exemplo que eu retirei aqui do livro do Triola, né, a 12ª edição, né, essa edição maravilhosa, né, se você tem aí R$ 230 dando bobeira, né, compra, vale a pena. Então, vamos fazer aqui o primeiro emprego aqui desse teste de hipótese para amostras pequenas, né? Então você tem uma amostra aqui de n igual a 11, né? N igual a 11. Então, n igual a 11, você tem 10 graus de liberdade, né? 10 graus de liberdade. Então, aqui você tem listadas as emissões de radiação medidas em watt por quilograma, correspondente a uma amostra de telefones celulares. Na verdade, esses telefones celulares são de diferentes marcas. Porque eu resumi aí o enunciado, né? Mas enfim, cada elemento amostral aí que você vê, cada emissão, cada valor individual corresponde a uma marca diferente, como BlackBerry, iPhone, enfim, diferentes marcas, né? Então aqui use um nível de significância de 0,05 para testar a afirmação de que os telefones celulares têm um nível médio de radiação inferior a 1 watt por quilograma. Então já de cara a gente calculou aqui com a calculadora, né, as estatísticas
amostrais, né? A média amostral, o desvio padrão amostral. Vejamos. Bom, para propósitos desse teste, vamos supor que a amostra é uma amostra aleatória simples, mas parece que um celular de cada marca foi medido de modo que essa não é uma amostra simples de telefones celulares em uso. Então, é um pouquinho complicado essa imposição de que a amostra foi retirada de uma população normalmente distribuída. Bom, o tamanho da amostra é 11, né? Que não é maior do que 30, de modo que nós devemos determinar se a amostra proveniente é proveniente de uma população que tem a distribuição normal. Então, com apenas 11 valores amostrais, um histograma não vai mostrar isso. Então, mas você vê que não há valores atípicos. Os valores são próximos, são da mesma ordem de grandeza, digamos assim. De forma que um gráfico como esse ao lado, um gráfico quantil normal, ao final desse playlist eu vou mostrar para vocês como que vocês fazem isso no computador, né? Um gráfico quantil normal serve para você testar a normalidade dos dados. Então, você tem a reta aí direitinho, né? Então, os pontos são razoavelmente próximos do padrão da reta e não há um outro padrão diferente da reta, então dá para a gente concluir que esses dados são provenientes de uma distribuição normal, né? Então, deixa eu retirar isso aqui, porque nós vamos precisar de mais espaço, né? Então, deixa eu achar aqui o delete, pronto. Precisamos aqui expressar hipótese nula e hipótese alternativa. Então, no nível de significância, alfa, então vamos pôr aqui o alfa, igual 0,05. Teste a afirmação de que os telefones celulares têm um nível médio de radiação inferior a 1 watt por quilograma. Então, inferior, né? Então, essa hipótese, essa conjectura, ela não contempla a igualdade, né? Então, você pode alocá-la na hipótese alternativa. Então, H1, média populacional, menor que 1,0. Hipótese nula é o contrário disso, média maior ou igual que 1,00. Esse é um teste unilateral à esquerda, né? Se você colocar esses dados num software, então ele já vai te dar o valor P. Por exemplo, se você estiver trabalhando com XLStat. Então, lembrando que ao final dessa playlist, quando eu terminar a parte conceitual aí dos vários tipos de teste de hipótese, eu vou trabalhar com softwares com vocês, tá? Mas por enquanto a gente está vendo a parte conceitual. Então, um software daria um valor P igual a 0,31911 alguma coisa, dependendo do software. Alguns fazem alguns arredondamentos. Mas o fato é que esse valor P aqui é superior ao nível de significância. Então você não rejeita a hipótese nula. Não rejeita a hipótese nula. Mas como nós vamos fazer aqui, digamos, o teste de hipótese usando não valor P inicialmente, porque nós não estamos usando um software, porque com software você consegue o valor P exato, porque ele trabalha com métodos numéricos lá no seu algoritmo, né? Nós aqui trabalhamos com tabela. Então eu vou usar aqui valores críticos, trabalhar com valores críticos. Então vamos fazer o seguinte, você já sabe que nós não... esse é o valor P dado pelo software, né? Nós não rejeitamos a hipótese nula, mas vamos trabalhar aqui com valores críticos, né? Só detalhe aqui, né? Vamos pôr aqui o P aqui em cima, dado pelo software, só para, ou pelo menos próximo, né? 0,48, deixa eu ver, 0,31911, alguma coisa. 0,31911, alguma coisa, né? Então,
é um teste unilateral à esquerda, né? Vamos fazer o desenho aqui da nossa distribuição T de student, que também é uma distribuição simétrica em torno da média, né? Só que ela é mais ampla que a distribuição normal, ou mais espalhada que a distribuição normal padronizada. Ó, ficou bem simétrico aqui, né? Bonito. Aqui é o zero, né? Então, o teste unilateral à esquerda, quer dizer que a região crítica vai estar toda na cauda esquerda, aqui. Então, aqui você tem uma área de 0,05 e aqui você vai ter o valor crítico. Então, esse valor crítico vai ser T igual a menos alguma coisa. Bom, o tamanho da amostra é 11, 10 graus de liberdade, né? Então, nós precisamos encontrar o score T, né, esse valor crítico aí na tabela. Lembrando que é um teste unilateral à esquerda. Então, olhando para cá, nós procuramos 0,05 unilateral, aqui, area in one tail. Então, está aqui em cima, 0,05 unilateral, 10 graus de liberdade. Procura aqui 10 graus de liberdade. Então, dá 1,812. Então, vamos lá. Menos 1,812. Aqui está. Bom, e agora nós calculamos a estatística de teste T. Então, a estatística de teste T vai ser a média amostral menos a média populacional alegada, né? A rigor seria a média da distribuição de médias amostrais, mas é a mesma coisa. Aqui, desvio padrão amostral sobre raiz quadrada do tamanho da amostra. Então, vou fazer isso aqui. A média amostral deu 0,938 menos aqui 1,00 sobre desvio padrão 0,423 sobre raiz de 11. Então, isso aqui dá, deixa eu pensar aqui, menos 0,486 menos 0,486. Então, este valor aqui, que é a estatística de teste, não caiu na região crítica. Caiu aqui. Não caiu na região crítica. Então, novamente, não rejeitar a hipótese nula, H0. Agora nós precisamos formular a conclusão em termos não técnicos, mas também em termos não comprometedores, né? Porque nós formulamos as nossas conclusões baseando-se nos dados amostrais que temos. Então nós temos aqui o algoritmo para expressar a conclusão final em termos não técnicos, né? Vamos lembrar aqui a conjectura original, né? Então, em um nível de significância de 0,05, testar a afirmação de que os telefones celulares têm um nível médio de radiação inferior a 1. A estatística de teste não caiu na região crítica. Nós não rejeitamos a hipótese nula. E a afirmação original que está na hipótese alternativa. A hipótese alternativa é que não é apoiada pelos dados amostrais. Então, começamos aqui. A afirmação original contém a condição de igualdade? Não. Então, a afirmação original, não contendo a condição de igualdade, é alocada na hipótese alternativa. Rejeitamos a hipótese nula? Não. Não rejeitamos a hipótese nula. Então, não há evidência amostral para apoiar a afirmação de que os telefones celulares têm um nível médio de radiação inferior a 1 watt por quilograma. Então é assim que você expressa as suas conclusões em termos não técnicos. Então agora nós vamos estimar o valor P com a tabela A3, né? Então, estimar o valor P com a tabela A3, né? Como é que a gente vai fazer isso, né? Veja que nós temos 10 graus de liberdade e esse foi o valor da nossa estatística de teste.
Então vamos dar uma olhada aqui na nossa tabela. 10 graus de liberdade, repare que a estatística de teste 0,486, não é isso? 0,486, ela é, para 10 graus de liberdade, menor que qualquer um desses valores aqui. Então, para um teste unilateral, você pode afirmar aqui simplesmente que, deixa eu descer aqui, então, só lembrar aqui, ó, a estatística de teste 0,486, 10 graus de liberdade, olhando para a tabela, 10 graus de liberdade, 0,486 é menor que qualquer um desses valores críticos. Então, você pode afirmar que o seu valor P é maior que 0,10. Com certeza. Maior, isso é uma estimativa. O valor P aqui é maior que 0,10. Né? Porque ó, a nossa estatística de teste é menor que qualquer um desses valores críticos. Por isso, o nosso valor P é maior que 0,10 aqui, porque é um teste unilateral. Né? Bom, e valor P alto, maior do que o nível de significância, você então não tem como, digamos assim, descartar a hipótese nula. Assim, por fim também, eu preciso calcular aqui com vocês o intervalo de confiança. Mas antes disso, nós precisamos lembrar assim, como é que nós vamos calcular o intervalo de confiança, considerando que é um teste unilateral, né? Então, deixa eu buscar aqui a informação aqui que eu já coloquei para vocês recentemente, numa aula anterior, né? Então, ó, construa um intervalo de confiança com nível de confiança dado no enunciado, né? Critério de decisão, isso aqui eu já li também no passado, como uma estimativa de intervalo de confiança de um parâmetro populacional contém os valores prováveis daquele parâmetro, rejeite a afirmação de que o parâmetro populacional tenha um valor que não estiver incluído no intervalo de confiança. Então, nós temos aqui um nível de significância de 0,10, tá aqui, ó, 0,10 não, 0,05, desculpem, e é um teste unilateral. Então, 0,05 teste unilateral, nós vamos ter que fazer um intervalo de confiança de 90%, né? Intervalo de confiança de 90%. Então, calculando, você tem isso aqui, né? Então, nós vamos calcular intervalo, uma estimativa intervalar na média populacional, intervalo de confiança de 90%, né? Então, né, quais são os scores que você vai usar, né? Então, o T de alfa sobre 2 aqui, porque intervalo de confiança é bilateral, né? 0,90 é 0,10, deixa eu ver aqui, 90%, né? 0,10 bilateral, tá aqui, né? 0,10 bilateral, 10 graus de liberdade, é o mesmo valor crítico, né? 1,812. Então, vou calcular aqui, 1,812. E a margem de erro, lembrar que é igual a T de alfa sobre 2 vezes desvio padrão dividido pela raiz quadrada do tamanho da amostra. Então, eu vou já substituir rapidamente. O T é 1,8812 vezes 0,423 dividido por raiz de 11, né? Então, vejamos, 3 casas decimais, né, as estatísticas amostrais, então a margem de erro 0,231. 0,231. 0,231. Então, o intervalo de confiança na média populacional vai ser média amostral mais ou menos a margem de erro, né? Então, 0,938 0,0938 mais 0,231. Então, isso dá 1,169, né? E aqui, 0,938 mais 0,231. Isso dá, mais não, desculpe, menos. Então, 0,938 menos 0,231, isso dá 0,707.
Então, repare que a hipótese nula está contida no intervalo de confiança. Então, isso é mais uma evidência para você não rejeitar a hipótese nula. Então, bom, até a próxima aula, né? Na próxima aula vamos resolver mais exercícios. Essa aula já está um pouquinho longa, né? Então, até lá.